Informativo 962 STF. Direito Constitucional, Organização dos Poderes. Processo Legislativo e Reserva de Lei Complementar. A Constituição Estadual só pode exigir lei complementar para tratar das matérias que a Constituição Federal também exigiu lei complementar. O plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 57, parágrafo único, da Constituição do Estado de Santa Catarina, que impõe a edição de lei complementar para dispor sobre regime jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira, organização da Polícia Militar e regime jurídico de seus servidores, do Sistema Estadual de Educação e plebiscito e referendo. O colegiado entendeu que a ampliação da reserva de lei complementar para além das hipóteses demandadas no texto constitucional, como no caso restringe indevidamente o arranjo democrático representativo desenhado pela Constituição Federal, CEF. Observou que a lei complementar, embora não possua posição hierárquica superior à ocupada pela lei ordinária no ordenamento jurídico nacional, pressupõe a adoção de processo legislativo qualificado, cujo quórum para a aprovação demanda maioria absoluta. Sua aprovação depende de mobilização parlamentar mais intensa, bem como do dispêndio de capital político e institucional que propicia a articulação. Esse processo nem sempre é factível ou mesmo desejável à atividade legislativa ordinária. A criação de reserva de lei complementar decorre de juízo de ponderação específico realizado pelo texto constitucional, fruto do sopesamento entre o princípio democrático, de um lado, e a previsibilidade e confiabilidade necessárias à adequada normatização de questões de especial relevância econômica, social ou política, de outro. Direito eleitoral, direito constitucional, controle de constitucionalidade. Falta de prestação de contas e suspensão automática do registro ou anotação de órgão partidário. Resolução do TSE não pode determinar a suspensão automática de partido por ausência de prestação de contas, devendo ser cumprido o procedimento previsto no art. 28 da Lei 9.096/95. O plenário, em conclusão e por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta para conferir interpretação conforme a Constituição às normas do artigo 47, caput e parágrafo 2º, da Res/TSE 23.432/2014, do artigo 48, caput e parágrafo 2º, da Res/TSE 23.546/2017, e do artigo 42, caput, da Res/TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995, informativos 954 e 956. Preliminarmente, o colegiado, por maioria, conheceu da ação direta em sua integralidade. Vencido, no ponto, o ministro Roberto Barroso, que dela conheceu parcialmente, tendo em vista a revogação da Res/TSE 23.432/2014. Em seguida, o plenário converteu o julgamento do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. No mérito, entendeu que as normas impugnadas, ao determinarem a suspensão do registro ou a anotação do partido como consequência imediata do julgamento das contas, violam o devido processo legal. Pontuou que a legislação eleitoral prevê um procedimento específico para o cancelamento do registro em relação ao partido em âmbito nacional. Por questão de coerência, relativamente aos órgãos regionais ou municipais, consequência análoga deve ser precedida de processo específico em que se possibilite o contraditório e a ampla defesa. Assim, não permitir a suspensão do órgão regional ou municipal que omita a prestação de contas da Justiça Eleitoral abre uma lacuna no sistema eleitoral e inviabiliza a fiscalização desses órgãos de direção partidária, o que acarreta riscos para a própria democracia. Entretanto, é necessário compatibilizar as diversas normas incidentes sobre o dever dos partidos políticos de prestar contas em todos os níveis de direção partidária, de modo a concluir que a suspensão do órgão regional ou municipal por decisão da Justiça Eleitoral só poderá ocorrer após o citado processo específico. Vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia, que julgaram improcedente o pedido, e o ministro Roberto Barroso, que, na parte conhecida, também julgou o pleito improcedente. TSE 23.432/2014, art. 47. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político. Parágrafo 2º. Julgadas não prestadas as contas dos órgãos regionais, municipais ou zonais, serão eles e os seus responsáveis considerados, para todos os efeitos, inadimplentes perante a Justiça Eleitoral e o registro ou anotação dos seus órgãos de direção e ficará suspenso até a regularização da sua situação. TSE 23.546/2017, art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Segundo o órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do fundo partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. TSE 23.571/2018, art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação. Lei 9.096/1995, art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira, estar subordinado à entidade ou governo estrangeiros, não ter prestado, nos termos desta lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral, que mantém organização paramilitar.